Em 1935, um psicólogo chamado Hadley Cantrill começou a estudar algo que ninguém ainda tinha conseguido explicar com precisão científica. Por que pessoas inteligentes, quando reunidas em grupo, tomam decisões que jamais tomariam sozinhas? Ele não estava estudando pessoas simples. Ele estava estudando médicos, professores, engenheiros. E o que ele encontrou foi perturbador. A resposta não estava na inteligência das pessoas. Estava em como o ambiente ao redor delas era construído. E é exatamente isso que você vai entender hoje. Não como teoria, mas como ciência dura, com nomes, datas, experimentos e mecanismos cerebrais que estão sendo usados contra você neste exato momento. Vamos começar com neurociência básica, porque sem isso o resto não faz sentido. Em 2009, pesquisadores da Universidade de Sussex, liderados por John Drury, publicaram um estudo no periódico Social Psychology, demonstrando que quando um ser humano se identifica como parte de um grupo, a atividade do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento crítico e pela tomada de decisão racional, diminui significativamente. Em paralelo, a atividade da amígdala, o centro emocional do cérebro, aumenta. Traduzindo, em multidão, você literalmente pensa menos e sente mais. Isso não é metáfora. É tomografia funcional. Gustave Le Bon, em 1895, no livro Psychologie des Foules, já havia descrito isso sem ter acesso a qualquer equipamento de neuroimagem. Ele chamou de mente de grupo, a ideia de que dentro de uma multidão, o indivíduo dissolve sua identidade pessoal e adota a identidade coletiva. O que ele não sabia é que mais de 100 anos depois, a ciência provaria que ele estava essencialmente correto. E os políticos sabem disso. Não todos conscientemente, mas os mais eficazes sim. Em 1999, Tanya Chartrand e John Bargh, da Universidade de Nova York, publicaram um dos estudos mais citados da psicologia social, The Chameleon Effect. Eles demonstraram que as pessoas inconscientemente mimetizam a postura, os gestos e as expressões faciais de quem está falando com elas, e que essa mímica aumenta dramaticamente o sentimento de confiança e conexão. Políticos eficazes aprendem isso. Quando você assiste a um comício de alguém como Barack Obama, Bill Clinton ou, no Brasil, Lula nos anos 2000, você está assistindo a um mestre do efeito camaleão em ação. Eles espelham o sotaque regional, o ritmo de fala, a linguagem corporal do público. Não é coincidência. Em muitos casos, é treinamento deliberado. Um estudo de 2012 publicado no Journal of Experimental Social Psychology por Van Baren e colaboradores mostrou que negociadores que mimetizavam o comportamento da outra parte conseguiam acordos significativamente melhores. A lógica é a mesma no palanque político. Quando você sente que alguém é igual a você, sua capacidade crítica baixa e sua disposição de concordar sobe. Agora vamos ao mecanismo mais poderoso e mais antigo de todos: o medo. Em 2004, um grupo de pesquisadores liderado por Sheldon Solomon, Jeff Greenberg e Tom Pischinsky publicou uma meta-análise de mais de 200 experimentos sobre o que chamaram de Terror Management Theory, a teoria do gerenciamento do terror. A premissa central é simples. Quando seres humanos são lembrados de sua própria mortalidade, mesmo de forma subliminar, eles se tornam dramaticamente mais receptivos a líderes que prometem proteção, ordem e identidade de grupo. O experimento original foi elegante e brutal na sua simplicidade. 2 grupos de juízes foram recrutados para definir fianças para um crime de prostituição. Antes de anunciar o valor, metade dos juízes leu um questionário que incluía perguntas sobre a morte. A outra metade leu perguntas neutras. O resultado, os juízes que pensaram sobre a morte impuseram fianças, em média, 9 vezes mais altas do que o grupo controle. 9 vezes. Agora pense.
Quantas vezes por dia você ouve políticos falando sobre ameaças à segurança nacional, sobre a destruição do país, sobre o fim da família, sobre invasão cultural? Cada uma dessas mensagens ativa o mesmo mecanismo que fez aqueles juízes endurecerem. E quando sua amígdala está em modo de sobrevivência, você não analisa propostas. Você procura um salvador. Solomon e seus colaboradores chamaram isso de Worldview Defense, defesa de visão de mundo. Sob ameaça existencial percebida, as pessoas abraçam com mais força seus líderes, suas ideologias e seus grupos de identidade, e rejeitam com mais violência qualquer coisa que pareça diferente. Isso explica por que discursos de campanha são saturados de linguagem apocalíptica. Não é acidente. É design. Em 1977, Lynn Hasher, David Goldstein e Thomas Topino publicaram no Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior um estudo que ficou conhecido como o Illusory Truth Effect, o efeito da verdade ilusória. A descoberta foi a seguinte: quando uma afirmação é repetida, mesmo que seja falsa, as pessoas passam a acreditar que ela é verdadeira com o tempo. O mecanismo é chamado de fluência de processamento. Quanto mais fácil é para o cérebro processar uma informação, mais ele a interpreta como familiar, e familiaridade é confundida com veracidade. Isso foi replicado décadas depois. Em 2015, Lisa Fazio e colaboradores da Universidade Vanderbilt publicaram no Journal of Experimental Psychology, confirmando que o efeito persiste mesmo quando as pessoas já conhecem a informação correta. Ou seja, você pode saber que algo é mentira e ainda assim, depois de ouvir repetidamente, começar a sentir que talvez seja verdade. Repita uma mentira o suficiente. Repita uma mentira o suficiente, Quast. Repita uma mentira o suficiente. Você acabou de sentir o efeito acontecer. Políticos intuitivos descobriram isso muito antes da ciência. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazista, registrou em seu diário que a repetição era o núcleo de qualquer campanha de comunicação eficaz. O que a neurociência moderna fez foi explicar o porquê. Cada repetição fortalece a via neural associada àquela informação, tornando seu acesso mais rápido, mais automático, mais verdadeiro ao sistema intuitivo do cérebro. Em 1971, Henri Tadfel conduziu um dos experimentos mais reveladores da história da psicologia social. Ele dividiu estudantes em dois grupos baseados no critério mais arbitrário possível: preferência por quadros de Klee ou Kandinsky. Pessoas que nunca tinham se visto antes, divididas por uma escolha estética trivial. O resultado foi imediato e perturbador. Cada grupo começou a favorecer seus membros e a discriminar o outro grupo. Em termos de distribuição de recursos reais, não havia raiva, não havia história de conflito. Havia apenas um rótulo. Tadfel chamou isso de Social Identity Theory, e décadas de pesquisa depois confirmaram que o ser humano não precisa de razões profundas para criar tribos. Precisa apenas de um símbolo de distinção. Isso é a base de toda política identitária, de todos os espectros. Quando um político diz nós e eles, quando traça a fronteira entre o povo verdadeiro e os inimigos da nação, quando usa uma bandeira, uma cor, um símbolo, um jargão que só o grupo conhece, ele está ativando o mesmo circuito de Tadfel. Está criando uma identidade mínima que o cérebro defenderá como se fosse a própria sobrevivência. E há algo ainda mais sombrio. Um estudo de 2011 de Jay Van Bavel, da Universidade de Nova York, publicado na Psychological Science, mostrou que quando as pessoas adotam uma identidade de grupo, o sistema de recompensa do cérebro, o núcleo accumbens, que libera dopamina, é ativado quando o grupo vence ou prevalece. Defender o time se torna literalmente prazeroso. Questionar o time se torna literalmente desconfortável. Você não está sendo irracional quando defende um político mesmo diante de evidências contra ele. Você está sendo perfeitamente racional segundo a lógica do seu cérebro tribal. O problema é que essa lógica foi hackeada. Em 2015,
Um estudo da Universidade Carnegie Mellon analisou o nível de vocabulário e complexidade gramatical dos discursos de candidatos presidenciais americanos nos últimos 80 anos. A descoberta foi linear. Os candidatos com discursos mais simples, de nível de leitura mais baixo, consistentemente obtiveram melhor desempenho nas urnas. Isso não é uma crítica ao eleitor, é neurociência. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, descreveu em Thinking, Fast and Slow e em dezenas de artigos acadêmicos anteriores, 2 sistemas cognitivos. O sistema 1, rápido, automático, emocional. O sistema 2, lento, deliberativo, analítico. Linguagem simples acessa o sistema 1 diretamente. Slogans, rimas, repetições, metáforas visuais. Tudo isso bypassa o pensamento crítico e pousa diretamente nas emoções. Make America Great Again não é uma proposta de governo. É uma instrução emocional de 4 palavras que ativa nostalgia, identidade nacional e promessa de restauração simultaneamente. Seu sistema 1 processa isso em milissegundos, antes que o sistema 2 possa perguntar: grande para quem, quando, como. O mesmo mecanismo funcionou com Lula lá, com Brasil acima de tudo, com qualquer slogan político que você consegue lembrar depois de anos. Você lembra exatamente porque era simples. E porque era simples, entrou fundo. Em 1962, o psicólogo Richard Nisbett publicou um estudo sobre o que chamou de Halo Effect, a tendência humana de associar uma qualidade positiva visível, como aparência física, a outras qualidades que não podem ser observadas diretamente, como competência, honestidade e inteligência. Estudos posteriores, incluindo uma pesquisa de Todorov e colaboradores da Universidade de Princeton, publicada na Science em 2005, mostraram que julgamentos de competência baseados apenas em fotos de candidatos a cargos políticos previram corretamente os resultados de eleições americanas em mais de 70% dos casos. 70%. Baseado só na aparência. Políticos com a assessoria certa sabem disso. Consultores de imagem, cortes de cabelo, ternos calibrados, postura ensaiada, nada disso é vaidade. É gestão do efeito halo. Porque se você parecer competente uma fração enorme do eleitorado dará a você o benefício da dúvida automaticamente. E esse efeito se intensifica em situações de incerteza. Quanto menos as pessoas entendem sobre política, economia ou governança, quanto mais complexo e opaco parece o sistema, mais elas delegam o julgamento para heurísticas simples. E a mais simples de todas é: essa pessoa parece um líder. Agora, a parte que a maioria dos vídeos sobre esse tema evita. Saber sobre esses mecanismos não te protege automaticamente deles. Essa é a conclusão mais dura da literatura científica. Em 2019, Gordon Penny Cook e David Rand, do MIT, publicaram no Cognition um estudo mostrando que pessoas que se consideram mais críticas e analíticas são frequentemente mais suscetíveis a certos tipos de manipulação, especialmente aquelas que usam linguagem pseudocientífica ou que apelam para a identidade de quem se vê como pensador crítico. O antídoto não é simplesmente pensar mais. O antídoto, segundo a literatura, está em 3 práticas específicas. Primeiro, exposição deliberada à diversidade de informação. Um estudo de 2020 na PNAS por Bale e colaboradores mostrou que câmaras de eco informacionais são mais prejudiciais ao pensamento crítico do que a desinformação em si, porque elas calibram o que parece normal. Segundo, pausa antes de compartilhar ou reagir. Pennycook e Rand demonstraram em 2021 no Nature que simplesmente perguntar às pessoas se uma manchete é precisa, antes de compartilhá-la, reduziu o compartilhamento de desinformação em mais de 20%. O simples ato de pausar ativa o sistema 2. Terceiro, avaliar argumentos sem saber quem os fez. Isso é chamado de blinded reasoning.
Raciocínio cego. Quando você não sabe se o argumento vem do seu lado ou do lado adversário, seu cérebro processa com muito mais imparcialidade. Políticos existem em todas as democracias do mundo. Alguns são honestos, muitos não são. Mas a manipulação de multidões não depende de honestidade ou desonestidade. Ela depende de mecanismos evolutivos que o seu cérebro carrega há 200 mil anos. Esses mecanismos foram úteis nas savanas africanas. Eram necessários para sobreviver em grupos, identificar ameaças rapidamente e confiar no líder do clã quando um predador se aproximava. O problema é que esses mesmos mecanismos estão rodando no seu sistema operacional enquanto você assiste a um comício transmitido em alta definição para um smartphone que cabe no bolso. O ambiente mudou. O hardware não. E quem entende o hardware controla o ambiente. O primeiro passo para não ser manipulado não é desconfiar de tudo. É entender como seu próprio cérebro funciona. Porque a ignorância sobre si mesmo é a maior vulnerabilidade que qualquer demagogo pode explorar. Você acabou de reduzir essa vulnerabilidade. Use isso bem.